Hoje nós terminamos a identificação e localização de uma vala clandestina dentro do cemitério de Vila Formosa e da desfiguração que fizeram às quadras do cemitério, mutilando e escondendo a existência de 1.000 sepulturas por cada quadra. E isso daí nos permite entender que foi feita uma operação limpeza ao fim da ditadura, quando era o governo Geisel, para destruir a possibilidade da gente localizar os desaparecidos e localizar como eles foram mortos, que foram todos mortos em tortura. E no dia 29, nós vamos fazer a abertura dessa vala. Nós estamos procurando 10 presos políticos que foram assassinados em tortura e colocados lá. Uma dessas pessoas que é a mais falada, inclusive, é o Virgílio Gomes da Silva, que era um operário químico, que foi assassinado em tortura no DOI-CODE, foi enterrado lá e desapareceram com o corpo dele. Olá, imagine uma vida em suspenso por 20, 30, 40 anos. É assim o dia a dia de quem teve pais, filhos, irmãos desaparecidos durante os anos de chumbo da ditadura militar brasileira. O fim do sofrimento pode estar nos cemitérios, como os de Perus e Vila Formosa, em São Paulo, onde valas comuns abrigam ossadas de centenas e centenas de pessoas. Entre elas, podem estar alguns militantes de esquerda que sumiram depois de presos e torturados. Encontrá-los é fundamental, não só para fechar o ciclo de vida das famílias, como também para restabelecer a verdade histórica. Ossadas da ditadura é o tema de hoje do Memória e Contexto. Os nossos convidados são a Amelinha Teles, da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, e a Rosalina Santa Cruz Leite, da Comissão dos Familiares de Desaparecidos Políticos. Na parte musical, Adriano Damas, na voz e violão, e o Rafael Stanguini, no violão e teclados. Você pode nos ajudar a fazer o programa mandando as suas perguntas pelas redes sociais, no facebook.com/redetvt ou pelo Twitter, @redetvt. Prazer em recebê-las aqui. Eu quero começar pelo seguinte: como é que vocês viraram militantes? Foi por convicção, por vocês terem algum envolvimento, terem parentes desaparecidos políticos? Vou começar por você, Amelinha. Bom, eu militei contra a ditadura, fui presa política, toda a minha família foi presa, inclusive meus filhos, né, que na época tinha 5 e 4 anos, foram sequestrados, foram levados para o DOI-CODE e fomos torturados. E dentro desse movimento que eu participei, houve parentes, né? Eu tenho 2 cunhados desaparecidos e também amigos, companheiros que militavam comigo, que são desaparecidos até hoje. Eu acho que fizemos a luta pela anistia, né? Sim. Queríamos uma anistia ampla, geral e restrita. Mas a não anistia foi não, ampla, geral e restrita para todos os perseguidos e presos políticos, né? Que voltassem os exilados, que as pessoas que estivessem na clandestinidade pudessem voltar a viver legalmente suas vidas e que também, enfim, era essa amplitude que nós queríamos, né? E a anistia foi parcial. Ela não respondeu onde estão os desaparecidos políticos. Por isso, eu acho que várias companheiras e companheiros decidimos carregar essa bandeira, né, pela vida fora, né? Porque isso já fazem mais de 30 anos, né, que se deu a anistia política no Brasil, e sem responder onde estão os desaparecidos políticos. E você, Rosalina? Então, muito parecida com a história da Amelinha. Eu sou militante política, de resistência à ditadura militar, fui presa no Rio de Janeiro em 71, fiquei 1 ano e pouco presa, cumprido pena. Depois eu fui presa novamente em São Paulo, na Operação Bandeirantes. Nessa segunda prisão já tinha um filho de 5 meses, que ficou em cárcere privado no meu apartamento por 2 dias, e interrompi minha amamentação. E o problema... E depois de ter passado por essa experiência, eu achei que não passaria por outra pior. Aí foi quando foi preso o meu irmão, mais moço que eu,
e que nós não tivemos até hoje. Quando ele foi preso? O Fernando foi preso em 74, em fevereiro de 74, exatamente no dia 23 de fevereiro. Ele estava no Rio de Janeiro, foi encontrar com um companheiro e os dois desapareceram. E nunca mais soubemos de nenhum dos dois. Temos certeza da sua prisão e temos um atestado de óbito que diz que Fernando foi morto que o Estado brasileiro se responsabiliza pela morte dele, mas ele é considerado apenas morto por um decreto. Né? Nunca foi nos dado. Como é que fica a vida da pessoa que passa por uma situação dessa e que, quer dizer, alguma coisa não fecha, né, Rosamir? Você fica todos os dias aguardando alguma coisa, que alguma coisa aconteça. Isso talvez tenha sido, acho, um dos episódios mais cruéis da ditadura, né? Além da tortura, é o desaparecimento político, porque você não tem a passagem, você não tem o corpo e nunca para a tua luta. Não é a luta de ver esclarecidas as circunstâncias da morte. E passamos por várias etapas diferentes, né? Até a anistia, nós acreditávamos que Fernando estava vivo e poderia estar em algum campo escondido em algum lugar, e que com a anistia a gente iria o esclarecimento. A anistia veio uma anistia restrita e sem se tocasse na questão dos desaparecidos. Aí continuou nossa luta. A luta da gente no início era na busca do Fernando. Depois era a busca das ossadas. Né? Então, foi essa trajetória das famílias em cemitérios. Agora, você falou nas ossadas, quer dizer, já tem 20 e tantos anos, né, que foram desenterradas as ossadas em Perus, e no final da gestão da Luíza Erundina. Agora, vocês acham que houve negligência dali para frente? Porque enquanto a Erundina era prefeita, a coisa caminhava, ela tentou abrir processos, essas coisas, criou comissões para avaliar o que estava acontecendo, por que existia a vala clandestina e tudo isso. E depois disso a coisa parece que minguou um pouquinho. Você acredita que foi um pouco negligente? A Luíza Erundina, ela tomou a iniciativa de investigar aquelas ossadas da vala de Perus e ela ela ouviu e buscou o apoio dos familiares dos desaparecidos políticos. Tanto é que ela criou uma comissão que tinha os familiares, né? Integrados nessa comissão para buscar essas ossadas. Ela fez convênio com a Unicamp, fez convênio com o governo do estado, enfim, ela deu muito apoio. Na verdade, a Vala de Perus vai fazer 23 anos agora, em setembro, e foi aberta em 1990. Agora, ali nós pudemos, pelo menos, identificar alguns desaparecidos políticos. Nós resgatamos as ossadas e pudemos dar um sepultamento digno. Né? Agora, a partir quando a Luíza deixa a prefeitura, a negligência é que prevalece. A negligência prevalece. Nós vamos ter até o final de 90 uma luta extremamente cansativa, porque você não consegue nem dialogar com as autoridades. Aí vem a intervenção do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, com a sua intervenção, com seu poder, consegue a retomada dessas investigações, inclusive da transferência das ossadas aqui para o cemitério do Araçá, né? Porque lá em Campinas, essas ossadas estavam totalmente abandonadas, estavam no chão, misturada teve uma enchente, então estava misturada com terra, com água, aqueles sacos que carregavam os ossos rasgaram, romperam, então ficou tudo misturado. Então há negligência, assim, né? A gente vai colocar um pouquinho de música aqui no nosso bate-papo, já já a gente continua. Estou aqui com o seu CD, Adriano Damas. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro CD. Onde é que se encontra o seu CD?
Meu CD você pode adquirir ele através do meu site. Qual é o endereço? É adrianodamas.com.br. Ok. Aí na opção de músicas lá, você vai na cestinha lá e pode solicitar. Você não vai tocar uma do CD agora, né? Daqui a Não, pouco. isso, eu toco daqui a pouco, eu toco do CD. A gente vem fazendo um novo trabalho, é um trabalho um pouco mais, diferente do CD, acústico, né? A gente está trabalhando bastante essa coisa de parte acústica, um som mais leve, um som mais para se pensar. Até essa música aqui não é o tema de vocês, mas tem uma parte da música que eu estava lendo, vocês estavam conversando, eu estava lendo que é um pouco da ditadura aqui, que fala assim, ó, perdi o juízo e não estou com pressa de encontrar. Quem não está com pressa de encontrar são o pessoal encontrar realmente onde se encontra as ossadas. As ossadas, né? Então eles que realmente não estão com pressa de encontrar. A gente quer te ouvir, então. Então vamos embora. Me falta juízo. Perdi o juízo e não tô com pressa de encontrar. É sempre um risco, tá num fio e posso até sonhar. Ah, teu cheiro virou sabor. Ah, seu caminho eu já sei de cor. Perdi o meu caminho e sempre tive o seu amor. Eu sei do teu carinho e minto sempre, quero o teu sabor. A água que molha, escorre em teu corpo, me mata a sede, me faz sonhar. A frase que soa em minha mente, te quero, vem, vamos voar. Sua boca chama pra cantar, teu corpo pede pra dançar, sua boca chama pra beijar, seu corpo pede pra deitar e adormecer de prazer. Perdi o juízo e não tô com pressa de encontrar. No próximo vídeo, Luiz Erundina pede abertura de inquérito para apurar a origem da vala clandestina de Perus. Cemitério Dom Bosco, em Perus, Grande São Paulo. No dia 4 de setembro de 1990, esse cemitério entrou para a história política do país. E nesta data, descobriu-se uma vala clandestina com 30 metros de extensão e 3 metros de profundidade por 50 centímetros de largura, que escondia 1.049 ossadas. Ossadas de indigentes e de desaparecidos políticos presos e mortos pela ditadura militar. Na época, a então prefeita Luiza Erundina pediu à Secretaria de Segurança Pública que abrisse um inquérito para apurar a origem da vala. Além disso, ela orientou a formação de uma comissão integrada por representantes de familiares de desaparecidos, de entidades de direitos humanos e de médicos legistas da Unicamp para identificar entre as ossadas os desaparecidos políticos. Passados 3 anos da descoberta da vala, o assunto sumiu das manchetes dos jornais. Por que parou? Só posso acreditar a essa demora exatamente pelo fato de não se ter alguém pressionando. O governo do estado não tem, nesse caso, um especial interesse. O prefeito de São Paulo é inimigo e a prefeita Luiza Erundina não tem mais poder de pressionar. E nenhuma autoridade mais tem a preocupação com o esclarecimento disso.
Rosalina, ninguém tem mesmo preocupação com esclarecer esses fatos? Você acredita? Eu acho que nós temos, né? Nós, familiares, nós. E uma parte, acho, da sociedade brasileira que tem interesse que isso seja não só apurado, mas também que vá além disso, né? Sim. Que haja a punição e a responsabilização dos torturadores e dos responsáveis pelo ocultamento dos cadáveres dos nossos familiares. Agora, tinha em Vila Formosa um espaço chamado Quadra dos Terroristas, que também abrigava pessoas que tinham sido mortas por Esquadrão da Morte, né? Você tem ideia do que aconteceu com esse lugar? Você sabe dessa história? Eu conheço, não conheço essa história. É o seguinte, o cemitério da Vila Formosa foi o primeiro, assim, cemitério oficial, né, digamos assim, que recebeu os corpos dos presos políticos assassinados nos DOI-CODE e no DOPS. E ali, então, tinha uma área onde existia todo um esquema que vinha do DOI-CODE, passava para o Instituto Médico Legal, jogava o corpo ali naquelas sepulturas e ali dizia, esse aqui é terrorista. Aliás, eles já até anotavam no próprio encaminhamento de sepultamento, tinha lá um T de terrorista. Então, esse aqui é para a quadra dos terroristas, que era uma forma de esconder essa história, né? Não deixar que ninguém se aproximasse para não ver que aqueles corpos ainda tinham as marcas das torturas, né? O que aconteceu? Para que a gente não chegar, nós familiares, nós militantes que defendemos essa verdade, né? Essa verdade, essa justiça, o que eles fizeram? Eles reformaram o cemitério, modificaram totalmente as quadras, as ruas, né? Com isto, eles foram praticamente apagar a história de muitos e muitos mortos, que são as vítimas do Esquadrão da Morte, Quer dizer, os indigentes e os quer dizer, não existe políticos. mais possibilidade de encontrar. Dificilmente, a maior parte não. dificilmente ali é quase, eu diria que é quase impossível de encontrar, porque eles modificaram totalmente a planta do cemitério. Então, quando você vai buscar aquele corpo com a referência que você tinha nos anos 70, não vale mais para agora, entendeu? Sei. Então, essa quadra dos terroristas, que devia ter fazer um memorial, né? Um memorial que trouxesse, que guardasse, preservasse a memória dessas pessoas que tombaram na luta pela democracia, na luta por liberdade, ali no cemitério da Vila Formosa. Nós vamos ver mais um vídeo e já voltamos. Funcionário do Sindicato dos Trabalhadores e Indústrias Químicas de São Paulo, Virgílio foi membro do PCB e militava na Aliança Libertadora Nacional, a ALN, com o codinome Jonas. Hilda soube da morte do marido dias após a participação dele no sequestro do embaixador americano, em 69. Ela mostra documentos que provam que ele foi enterrado como indigente. Eu tenho o laudo na minha mão e eu não sei por que eles enterraram o Virgílio como indigente. Porque aqui no laudo está o RG dele, está o nome dele assinado, como ele assinava, o nome completo, tem as impressões digitais dele e tem as fotografias, e eles sabiam que o Virgílio tinha família, eles sabiam a família dele qual era, eles conheciam a família dele, sabiam onde morava e tudo. Agora, eu não sei porque enterraram ele como indigente. Amelinha, o famoso doutor Arishibata, que assinou vários laudos falsos sobre morte de presos políticos, pode ser chamado para a Comissão da Verdade. Agora, o que ele poderia especialmente esclarecer, se ele se dispusesse a falar? Ele foi um homem, né? Ele atuou como parte do aparato repressivo, né? Da ditadura. Ele foi diretor do Instituto Médico Legal, quer dizer, ele ensinou, ele com o conhecimento científico dele, ele ensinou aos próprios torturadores
como torturar sem deixar marcas, ou evitar as marcas, ou como que tortura leva à morte, que tortura leva ao sofrimento e o preso pode permanecer vivo. Ele também trouxe toda essa ideia e elaborou e criou, né, junto com esse DOI-CODE, como desaparece. Ele fez um esquema ali dentro do Instituto Médico Legal que já recebia o corpo do preso político, já colocava lá um T de terrorista já na própria encaminhamento do pedido da requisição do laudo, e depois já entregava, já tinha uma articulação dentro do ML, entregava esse cadáver para um funcionário que chamava Jair Romeu, que também fez parte, e esse Jair Romeu colocava dentro do camburão, ali dentro daquele carro que carrega os mortos, lá já para o cemitério, já jogava nessas quadras terroristas. O Archibata tem muito a dizer, o Archibata tem muito, e ele, inclusive, assinou laudos falsos, como do Vladimir Zong, como da Sônia Moura, vários, né? Ele assinou. Ele foi responsável por esse esquema de assim, um dos requisitos ou quesitos apresentados no laudo era se houve tortura ou não. E ele mandava colocar que não, ou que, no máximo, colocasse prejudicado. Isso estão todos os laudos necroscópicos de presos políticos, está escrito dessa forma. Vamos para a música. E agora? Agora é uma do disco. Isso, Mundo de Jazz. Uma do CD. Isso, chama Mundo de Jazz. Vamos lá. Já beija o testa e vai dormir. Já faz a festa, faz sorrir. Já não consigo nem pensar, ficar distante do teu olhar. Já te encontrei na minha história, jamais saiu da memória. Já não consigo nem pensar, ficar distante do teu mar. Amo vocês mais do que ontem. Amo vocês menos que amanhã. Já de amor é tudo assim, já de começo, meio e fim. Já não consigo nem pensar, ficar distante some o ar. Amo vocês mais do que ontem. Amo vocês menos que amanhã. Amo vocês mais do que ontem. Amo vocês menos que amanhã. Mais do que ontem. Amo vocês menos que amanhã. Já de amor é tudo assim, já de começo, meio e fim. Já não consigo nem pensar, ficar distante só no ar. Já te encontrei na minha história, jamais saiu da memória. Já não consigo nem pensar, ficar distante só no ar. Amo vocês mais do que ontem. Amo vocês menos que amanhã. Amo vocês mais do que ontem. Amo vocês menos que amanhã.
que amanhã. O trabalho de exumação dos corpos está sendo acompanhado pela Procuradoria-Geral da República. A busca pelos restos mortais de Virgílio nesta área do cemitério de Vila Formosa deve terminar na sexta-feira. Essa sepultura foi localizada a partir de vários meses de estudos técnicos. Então nós partimos daquela sepultura que tem mais chance de ser a sepultura do Virgílio. E enquanto trabalha nesses 6 túmulos, na busca dos ossos de Virgílio Gomes da Silva, a equipe fica atenta a características de outras ossadas que podem levar ao encontro de até 9 ex-presos políticos que estão desaparecidos desde a ditadura militar, seja aqui na quadra 47 ou em outras quadras do cemitério de Vila Formosa, em São Paulo. Começou especificamente para o Virgílio, que foi uma solicitação da família dele. Mas nós, a partir daí, fizemos um estudo e verificamos que tem mais pelo menos 9 pessoas aqui. Então, a partir do que nós encontrarmos, a gente vai saber como é que vai prosseguir com os trabalhos em Vila Formosa. Pois é, eu estava falando aqui que o Archibata poderia ser chamado para a Comissão da Verdade. Vocês lembraram que ele já foi chamado, mas que não teve muita repercussão o depoimento dele, né, Rosalina? A questão assim, não só o Archibata, como outros, não é? Por exemplo, o delegado Cláudio Guerra também já foi chamado. E só que a Comissão da Verdade ela tem uma metodologia de trabalho de deixar que isso seja revelado publicamente no relatório final. Sim. O que está revelando é que as pessoas são chamadas, os torturadores, ou mesmo depoentes ex-presos, e não tem uma repercussão pública. Né? Além do mais, muitas vezes não são ouvidas os familiares para que quando a comissão levante um caso desse, tenha subsídios melhores, subsídios, né? Subsídios melhores, subsídios de uma vivência que nós temos há mais de 30 anos, né, Amelinha? Pesquisando esses fatos. Agora, os desaparecidos que apareceram, que foram reconhecidos, a maioria foi, como a gente viu agora, o Virgílio Gomes da Silva, por um esforço enorme dos familiares. Sei. Agora, quantas ossadas foram já identificadas de pessoas que morreram por tortura, você sabe? Isso a Maria sabe. Você sabe, Amelinha? Pouquíssimas. A maioria dos desaparecidos no Brasil não foram identificados, não. Agora, o que vocês acham? Muitas pistas, entendeu? As famílias têm muitos dados. As famílias buscaram no Instituto Médico Legal documentos, buscaram nos arquivos públicos, ajuntaram os seus próprios documentos ali durante esses anos, mas os corpos não. Tanto é que agora, essa pergunta está valendo. Onde estão os Eu gostaria de saber quem é que poderia revelar? Desculpa eu te interromper, Rosa. Quem é que poderia revelar onde estão? Então, são investigações que teriam que ser feitas. Dizer, se a gente pensar nas pessoas que estavam no poder na época e que ainda estão por aí hoje. São os militares, os arquivos militares. É uma reivindicação dos familiares, a abertura dos arquivos militares. Por quê? Porque eles eram responsáveis pela repressão política. Sim. Então, nenhum desaparecido desapareceu que ele sem autorização deles. Entendeu? Então, aqui em São Paulo era o general Humberto Souza Melo, que atuou, depois teve o Dinardo e teve outros generais, assim como em outras. Né? Então, tem muita gente que poderia contar a verdadeira que são história, os militares. Então, é a instituição Exército, Marinha Aeronáutica, são as principais a responder essa questão. E que tem a abrir esses arquivos, entendeu? Esses arquivos não podem continuar sigilosos, não podem continuar e que todas as denúncias que já foram feitas até hoje não sejam investigadas. Né? Vamos ver mais um vídeo. As escavações estão sendo comandadas pelo Ministério Público e a Polícia Federal. O grupo de trabalho procura os restos mortais de 10 presos políticos da ditadura militar que teriam sido enterrados numa vala comum aqui no cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. Nós estamos hoje começando uma fase de trabalho de abertura do que pode ser, ou que foi apontado por algumas informações, como uma sepultura, uma fossa clandestina, uma vala clandestina, onde teriam sido depositadas ossadas de diversas pessoas. E
eventualmente pode conter também desaparecidos políticos. Não há ainda uma certeza nesse sentido. Já se sabe que entre os corpos está o de Virgílio Gomes da Silva, conhecido como Comandante Jonas. Ele participou da organização política do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrook, em 1968. O Virgílio Gomes da Silva foi o primeiro preso e desaparecido político assassinado no DOI-CODE. Ele foi preso no DOI-CODE, de lá nunca mais voltou, a família nunca mais teve mais contato com ele. Ele foi morto no dia 30 de setembro de 1969 e desde essa época a família vem procurando informações e em busca em todos os lugares para tentar localizá-lo. Vocês acreditam que esse seja um dos casos mais dramáticos assim, de desaparecimento de preso político? Olha, eu acho que tem casos dramáticos, são todos os desaparecidos. O caso do meu irmão, por exemplo, ele é comum a muitos outros, né? Mas é um caso, assim, nós nunca tivemos investigação de algumas pistas, né? A primeira pista que tínhamos era que o Fernando podia estar no cemitério de Perus, né? As investigações de Perus, quando se identificou 7 desaparecidos, encerrou. Sim. Então, nós sabemos que ele tinha indicações de que estava lá. Depois, nós tivemos novas indicações. Um cara da repressão vai e diz para o governo, para a nossa família, isso há algum tempo atrás, na década de 80, uma pessoa chamada Marival, que diz que participou da repressão e que sabe, sai na revista, veja, que meu irmão foi esquartejado, seu corpo foi separado em pedaços, colocado em sacos plásticos diferentes e enterrado em cemitérios em torno de Petrópolis. Nós não fomos aos cemitérios na busca de alguma identificação, não achamos. Não poderíamos fazer mais do que isso, mas tem mais ainda. Recentemente, um novo agente da repressão se identifica e diz que meu irmão, com o nome Fernando Santa Cruz, não está em nenhum cemitério, que a versão do sargento Marival está errada, que Fernando foi incinerado numa usina em Carapibus, no estado do Rio de Janeiro, em Campos, e que essa usina pertencia ao vice-governador do Rio de Janeiro da época, e que ele foi incinerado aí. Você imagina, nós também não temos poder de investigar. Já fomos à usina, já tentamos conversar com o torturador, com o tal delegado, mas nos foge a capacidade de encontrar o corpo do meu irmão. Do mesmo jeito é o do Virgílio, do mesmo jeito são os outros. Né? O Rubens Paiva. Como nós familiares temos um limite, só que isso fazem mais de 30 anos que buscamos, né? E cada notícia precisa de uma investigação que vai além das famílias. Tem que ser feita pelo Estado, pela Comissão da Verdade do Estado. Tá bom. Mais um pouquinho de música, daqui a pouco a gente continua. Vamos lá. Adriano, com você, o que vocês tocam agora? Agora a gente vai tocar Um Conto, Eu Canto. Vamos lá. Vamos embora. Cantar eu canto, um canto e conto pra você. Vem cantar eu canto, um conto eu canto pra dizer. Vem cantar eu canto, um canto e conto pra você. Vem cantar eu canto, um conto eu canto pra dizer. Onde passa o teu segredo, aquele medo de se divertir e presta conta pra se iludir. Onde traça o seu fracasso, aquele fácil de contar também, só por Deus, amém. Vem cantar eu canto, um canto e conto pra você. Vem cantar eu canto, conto eu canto pra dizer. Vem cantar eu canto, e canto e conto pra você. Vem cantar eu canto, conto eu canto pra dizer.
Tô na estrada, vou de vento, sei da lei, mas não entendo. Se tem regras, é pra se mudar. Toda frase tem seu tempo, tem a crase e o momento. Há de haver, há de cantar. Minhas contas, minhas coisas, se tá escrito vai rodar. Tá com pena desta cena, se tá escrito vai rodar. Vem cantar eu canto, me canto e conto pra você. Vem cantar eu canto, me canto e conto pra dizer. Vem cantar eu canto, me canto e conto pra você. Vem cantar eu canto, um conto eu canto pra dizer. Vem cantar eu canto. Uau. Valeu, gente. Obrigado. Os policiais, os militares e os funcionários públicos que cometeram crime político estão anistiados pela mesma lei que permitiu a condenação de ativistas políticos de esquerda. A lei de anistia não concede benefícios àqueles que cometeram crime de sangue, o que mostra que, neste caso, a lei tem 2 pesos e 2 medidas. Será que tortura e morte não são crimes de sangue? Ou será que a democracia no Brasil não está madura para aplicar a lei? Nossa, a democracia está madura para aplicar a lei? Devia estar, né? Devia estar, tá, porque altura, essa luta é histórica e a Comissão da Verdade aqui no Brasil foi a última a ser criada de todos os países que viveram em ditadura aqui da região. E a gente teve que recorrer ao exterior, para a Corte Interamericana, para conseguir que a Comissão da Verdade se fizesse no Brasil. Agora, me diz uma coisa, vocês acham que é importante, por exemplo, alteração de nome de logradouros públicos? Por exemplo, o viaduto Costa e Silva, deixar de ser Costa e Silva, porque todo mundo sabe quem é. E outra coisa, por exemplo, marcos assim na cidade onde tombaram pessoas militantes. Por exemplo, mas quando eu penso nisso, penso no caso do Marighella, que morreu na Alameda Casa Branca, nos Jardins, em São Paulo. Tem lá um símbolo do local onde ele foi assassinado e é sempre colocada uma plaquinha, quem morreu, Carlos Marighella, tudo isso. Essa placa sempre é arrancada e fica só aquela pedra ali que ninguém sabe direito o que é. Oficial, né? Porque ninguém arranca a placa que diz viaduto Costa e Silva. Esse viaduto eu não gostaria de passar sempre no viaduto que tem o nome de um torturador. Sim. Ou de um agente da tortura. Como os argentinos, nem os chilenos, passam mais em viadutos e em ruas com o nome de torturador. Então você acha fundamental que mude? Fundamental que a Comissão da Verdade já faça isso, né? Mas tem outras coisas também que precisam ser feitas. Por exemplo? Por exemplo, isso buscar o esclarecimento sobre as circunstâncias e morte de todos os desaparecidos políticos e a punição dos responsáveis. Isso tem que ser o foco principal de uma Comissão da Verdade. Agora, os livros escolares vão ser modificados a partir do que as comissões da verdade descobrirem? Tem obrigação, né? Deveria, porque é uma das funções. A Comissão da Verdade, ela visa a recontar a história, reescrever a história, né? Quer dizer, essa história de resistência, essa história daqueles que tombaram durante a luta contra a ditadura, isso tem que ser escrito, né? Essa que vai ser a história do Brasil, né? Tá buscando a verdadeira história do Brasil. Então, essa história tem que ser reproduzida nos livros para que toda a sociedade conheça, pessoas, né? Por que lutar as pessoas? É fundamental que as pessoas saibam, não é? Hoje essa história não é contada por esse viés, né? Não é contada. Nós nunca fomos terroristas. Ainda se fala em Revolução de 64. Em 64 não houve revolução, foi um golpe militar. Exatamente. Isso tem que ficar muito claro, não pode ser usada essa expressão que os militares insistem, que, enfim, que vai reproduzindo uma ideia mentirosa, né? Quer dizer, uma história mentirosa que nós estamos contando. Né? Agora, eu queria saber o que vocês acham do movimento dos jovens parentes de militantes políticos, né? Filhos, inclusive, que fazem uma ação que eu acho bastante interessante na cidade, que é espalhar cartazes, pregar nos postes, identificando um torturador e o endereço da casa dele.
Eu sei, por exemplo, lá no bairro de Pinheiros, que o Archibata mora lá no bairro de Vila Madalena. Fizeram em vários lugares pessoas. No Brasil inteiro, né? Que Aí eu queria saber o que vocês acham, se é uma coisa eficiente, se é super importante, porque esses torturadores têm que ser nomeados, a sociedade tem que conhecer a história deles, a biografia deles, né? E eu vejo que em determinados lugares até a própria vizinhança se surpreende. Mas esse homem foi torturador? Esse homem que parece um senhor velho, foi torturador? Foi torturador. Então a sociedade precisa conhecer a sua história, né? E esses jovens estão fazendo um trabalho assim educativo e de mobilização para a consciência nacional, para a cidadania, extremamente importante. E não são só filhos nem parentes, né? Sim. São mais, é a juventude, né, estudantil, além ele é um movimento de jovens, que é muito importante, porque essa busca dos familiares desaparecidos ficou muito tempo na mão das famílias, né? E essa é uma forma também de estar ampliando para a sociedade. Agora, vocês acreditam que uma hora vai ter fim essa história? Vocês vão conseguir identificar as pessoas? Vocês acreditam nisso? Eu acho que sim, sabe, os torturadores, porque os torturadores já vêm sendo denunciados desde os anos 70. Os próprios presos políticos na época denunciavam e fizeram documentos para a OAB, para a Anistia Internacional, fizeram documentos nomeando os torturadores, identificando, inclusive mostrando em que horário e que lugar que eles trabalhavam. Então, quer dizer, se o Estado brasileiro tiver com vontade política, é só reunir essas informações e buscar dentro do seu próprio quadro de pessoal, porque todos são agentes do Estado, são funcionários públicos. Vocês acreditam que no final... Eu acredito que sim. O relatório final que será produzido pelas Comissões da Verdade, vocês acreditam que transformem a história do país de alguma maneira? Olha, eu espero que seja isso, senão nós vamos ter que ter outras Comissões da Verdade. Né? Em alguns países, como a Argentina, tiveram várias. Quer dizer, desde a primeira, com bastante efetividade, né? Então, eu acho que a gente vai ter que, se não, vamos ter que ter outras. Porque é fundamental que essa história seja contada, né? Sim. E que seja apurada a responsabilidade daqueles que torturaram, esconderam, ocultaram o cadáver, mataram. Minha família espera isso. Eu, como cidadã e como ex-presa política, eu espero que isso que aconteça, e nós vamos continuar lutando para que isso seja uma realidade. É uma questão de honra, né, Maria? Na verdade, ela tem que mudar a sua metodologia, ela tem que ser reestruturada hoje, senão ela não dá conta, não. Por quê? Porque ela tem que ter uma transparência maior, tem que ter uma participação maior das vítimas. As vítimas têm que trazer informações que lá os integrantes da comissão não conhecem. Certo. Então, se não houver essa maior democratização na estrutura da Comissão da Verdade, ela não vai chegar à verdade. Ela depende muito disso. Sabemos pouco da comissão. Olha, já há quanto tempo a comissão? Quase um ano que existe a Comissão da Verdade no Brasil. Sim. Se a gente comparar com as comissões do mundo, não é que não for, o Brasil não é o primeiro, o país está fazendo a Comissão da Verdade. Claro. A Argentina teve, o Chile teve, o Uruguai teve, a Guatemala teve, a África do Sul teve. A gente tem um ano e estamos com muito poucos resultados, né? Pelo menos públicos, que a gente possa saber, que vocês possam saber. Então, é preciso que a comissão realmente se reestruture e tenha uma maior efetividade. Quero agradecer muito a presença de vocês duas figuras históricas aqui, que a gente se orgulha muito. Muito obrigada, Maria. Obrigada, muito obrigada. A gente está chegando ao final e a gente encerra com música. E aí, meninos? Obrigado. Vamos tocar música também do nosso CD Tempo de Já, chamado Agora. Vamos lá. Obrigado. A vida passa, o tempo rola contra o vento, a solidão se espaça.
Se não grudar pelo cabelo a sorte logo vaza. Me falta um beijo que deixei pra depois botar no lugar. Isso se o tempo esperar. A vida é rasa, se poupa a alegria onde inspire a dor arrasa. Deixei para amanhã, meu hoje virou fumaça. Me falta o beijo que guardei pra depois botar no lugar. Isso se o tempo esperar. Se esperar, temos todo o tempo, mas a vida é um momento. Piscou, passou agora, o agora foi embora, vai. Não pense mais, ame mais, viva a paz. Todos os momentos, não pense mais, ame mais, viva a paz. Os bons e os maus momentos, a vida passa. O tempo voa contra o vento, a solidão se espaça. Se não grudar pelo cabelo, a sorte logo vaza. Me falta o beijo que guardei pra depois botar no lugar. Isso se o tempo esperar. Se esperar, temos todo o tempo, mas a vida é um momento. Piscou, passou agora, o agora foi embora, vai. Não pense mais, ame mais, viva a paz. Todos os momentos, não pense mais, ame mais, viva a paz. Os bons e os maus momentos, não pense mais. Todos os momentos, não pense mais, ame mais, viva a paz. Os bons e os maus momentos.